Boa tarde a todos. Tenho um gosto em hoje apresentar para vocês o Relia, essa ferramenta inovadora com inteligência artificial que busca transformar a leitura numa experiência mais engajadora, mais crítica e reflexiva. Esse primeiro slide é para mostrar como foi pensado o Relia, o design thinking. Objetivamente, o problema que queremos atacar com o Relia é a baixa motivação e o baixo engajamento dos leitores com obras literárias. Nesse sentido, nessa experiência, o foco foi os estudantes secundários e universitários, pensando que hoje vivemos um cenário de fragmentação digital, onde informações superficiais competem pela nossa atenção a cada instante. Além disso, muitos estudantes enfrentam desigualdades no acesso a recursos pedagógicos de qualidade. O Relia, o roteiro empático de leitura com inteligência artificial, busca superar essas barreiras, promovendo uma leitura empática, ou seja, uma conexão emocional e intelectual profunda com o texto literário. Destaco também aqui essas melhorias que o Relia se propõe. Tem o objetivo de gerar uma motivação intrínseca para a leitura, desenvolver habilidades de análise crítica e oferecer uma interação mais dinâmica com o texto, para além dos métodos tradicionais. O objetivo do Reli é criar essa empatia, novamente, com a leitura, com o texto. Observamos na experiência que fizemos que há ainda uma resistência ao uso de IA e que existe com o Reli essa dependência tecnológica. Né? E, além disso, foi citado que o tempo para as atividades é demasiado. Em seguida, aqui, na minha opinião, é o coração do Relia, sua metodologia e como ele mensura o conhecimento do leitor dentro da obra que ele está a estudar. A estrutura metodológica do Relia é baseada na taxonomia de Bloom, como podemos ver aqui à esquerda, em detalhe. Esses são os níveis da taxonomia de Bloom, uma referência clássica para o desenvolvimento cognitivo. E no Relia nós organizamos ela em 3 etapas, se utilizando do conhecimento dos estudos literários, né? Separamos em contextualizar, explorar e expandir. No contextualizar, a etapa inicial, o leitor relembra e compreende conceitos básicos sobre a obra e o seu texto. No explorar, o leitor já busca aprofundar a narrativa, análise de temas, personagens e a linguagem. No expandir, na minha opinião, já sai do estudo do texto, mas incentiva e promove, pense além, fora da caixa, de forma criativa, analítica e avaliativa também sobre a obra em questão. E para tornar essa progressão mais estimulante, o Relia implementa uma lógica de gamificação. O leitor acumula pontos, isso eu mostro em detalhe nesse slide. O leitor acumula pontos à medida que completa atividades de cada nível, subindo degraus cognitivos. Ferramenta de interações como checkpoint são usadas para realizar essa dinâmica. Explicando melhor como acontece essa classificação, nós pegamos os já embasados níveis cognitivos da taxonomia de Bloom e tivemos a liberdade, não é, de enrijecê-los, no sentido de que, mesmo sabendo que não é exatamente assim, mas que seria passo a passo, você vai subindo esses degraus, representando o conhecimento aprofundado dentro da obra.
E esses verbos que são ligados aqui são os verbos de ações também, classicamente difundidos para abalizar os níveis cognitivos. Esse último é algo a ser trabalhado que precisa expandir o conhecimento e tornar multimodal esse conhecimento. No detalhe, eu apresento para vocês a pontuação, como foi dividido. É algo que não é referenciado, mas é algo que foi pesquisado, estudado por mim, na forma de gamificar o Relia. Por fim, esses são os elementos avaliativos usados para cada nível para mensurar esses conhecimentos. Em seguida, apresento para vocês o diagrama tecnológico do Relia. São as tecnologias que integram externamente o Relia e garante essa personalização e essa interatividade da experiência do leitor. O SQLite, por exemplo, é responsável por armazenar o perfil do usuário, do utilizador e o seu progresso. Isso permite que sempre que o utilizador volte ao Relia, seja recuperado o seu histórico, suas informações. Já é reconhecida essa logomarca da OpenAI, que é o mais conhecido chatbot LLM do mercado, que é o ChatGPT. E o da Anthropic, do Cloud, eu também uso no Relia para complementar as personalizações que o Relia faz. Essas são as fontes da inteligência artificial que tem por trás do Relia, que processa essas interações adaptando ao perfil cognitivo e às preferências do utilizador. E essa parte, digamos, principal do Relia é o Streamlit, onde temos o que chamamos na programação do front-end, onde o utilizador interage com a aplicação e o UX acontece aqui, e também o Python, que está integrado, está no meio de todo esse processo de personalização, que é quem conversa tanto com a base de dados quanto com a LLM e que entrega ao Streamlit o que deve ser mostrado ao utilizador. Em seguida, também é muito importante mostrá-los o diagrama interno do Relia. Que seria isso? São as principais funções, módulos de funções dentro do Relia. O primeiro contato com o Relia é o registro de utilizadores, onde o utilizador fornece dados básicos que ajudam a IA a gerar um perfil. Em seguida, ele loga e vai para o outro módulo, que é o pesquisa de obra. Aqui, basicamente, é possível verificar se a IA conhece a obra que o leitor tem interesse de estudar. Em seguida, onde acontece a magia do Relia, que é o chatbot interativo. Aqui é o centro, como já disse, do Relia, onde o leitor faz perguntas, recebe feedback e é conduzido por caminhos diversos do roteiro, das etapas pensadas. As duas primeiras, como é óbvio, são pensadas aqui dentro, que é o contextualizar e o explorar acontece aqui. Em seguida, aqui também encaminha para as demais módulos principais do Relia, que é o checkpoint, chamado na aplicação de ponto de reflexão, e o relatório, onde se verifica, vocês vão ver à frente, o resumo do progresso. Mas falando do checkpoint, aqui poderíamos dizer que é possível ver a outra etapa do Relia, que é o expandir, onde você vai ser questionado de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas interações no chat anterior e de acordo com o nível que você está. E com aquela pontuação que foi mostrada na metodologia. Você vai avançando no conhecimento, vai
tendo outras perguntas aqui, outras dinâmicas aqui, inclusive de expandir, vai acontecer aqui que você vai poder também expandir seu conhecimento ao subir. Em seguida, como eu tinha comentado, o relatório. O relatório é o resumo da jornada do leitor dentro do Relia, sobre as tecnologias do Relia, como é óbvio. Eu mostro como a IA trabalha com os prompts no Relia. Nos primeiros módulos, a IA gera um resumo do input do perfil, no registro do utilizador. Na pesquisa de obra, ela basicamente busca a obra e sugere qual é a obra que deve ser, que é possível seguir em frente, estudar. E aqui o principal do chat, como eu já tinha comentado, ele faz vários trabalhos de ajustar a resposta, de processar o texto, de promover o call to action. Contém os botões que também estão ligados à IA, porque cada botão tem o seu prompt e cria uma resposta direcionada ao perfil do leitor, além de direcionar para o checkpoint, fazendo a verificação se você já tem os quesitos necessários e também o caminho para o relatório da mesma maneira. Por exemplo, o relatório só é possível acessar depois de, no mínimo, 3 interações com o checkpoint. No checkpoint, há o ajuste de perguntas ao nível da taxonomia de Bloom, processa as respostas, gera feedback, e aqui acontece a gamificação real do Relia, onde há a pontuação, a avaliação e há o jogo de subir de nível, né, de fase, digamos assim. E o relatório também é muito interessante, apesar de notar de ser que foi pouco explorado na minha experiência pelos utilizadores, mas tem uma análise de dados do leitor de tal jornada, mostra gráficos sobre a jornada com os dados extraídos com a LLM e gera um feedback direcionado ao roteiro, à jornada, novamente, que o leitor realizou nesse estudo. Agora, partindo para a nossa visão de futuro, nossa ideia do que temos que fazer, não é? A proposta para o futuro é expandir o Relia para as bibliotecas escolares, que foi esse o projeto que ganhamos no FCT. Voltando a falar da proposta da FCT, né? Como eu ia dizendo, essa proposta é para que foquemos nos alunos do 10º ao 12º ano e utilizando obras literárias, romances, contos e poesias do Plano Nacional de Leitura e que tenha os direitos de autor livres. É isso. Essa é a ideia. Segmentar, focar para aumentar o nosso resultado ou poder observá-lo melhor. Como eu ia dizendo anteriormente, antes de retomar, a ideia é que usemos a infraestrutura da universidade para ter um desempenho melhor e uma maior segurança de dados. É também pensado em termos de uma nova arquitetura voltada para a melhoria da usabilidade, uma otimização, para termos layouts mais modernos e uma navegação mais intuitiva. Multimodalidade mais presente. Isso é inserir essa acessibilidade a áudios. Também é muito importante, não é? Haver uma colaboração ativa da equipe em áreas estratégicas. E eu destaquei aqui algumas áreas que poderiam ser divididas assim, as equipes, ou pensadas ou direcionadas assim, que seria um reforço na mensuração de resultados, né, na avaliação, o João com a professora Micaela, com o João Varejão esse planeamento disso tudo, de como a gente vai trabalhar e como a gente vai orientar essa estratégia para ter um resultado. Muito importante, não é, essa participação do professor Ulisses para termos insights sobre como é usado a biblioteca escolar, como seria a melhor maneira de fazer essa aplicação com os alunos e com os docentes na escola. Também
com o Pedro é pensado de verificarmos as questões legais dos direitos de autor, mesmo licenças livres, o quanto a gente pode utilizar disso e sendo um foco, uma experiência de pesquisa e ligado à escola pública, quanto a gente pode ir, até onde a gente pode ir sem ter problemas de direito do autor, seja usando as obras, porque a ideia é usar as obras todas no Relia, né? Poder ler as obras dentro do Relia. E, por fim, a professora Silva, com a curadoria e o monitoramento, e esse know-how que ela tem da interação da IA e do leitor, assegurar a qualidade pedagógica. Eu trago o foco em bibliotecas escolares é apoiar a transformação em bibliotecas escolares. Né? O objetivo é mesmo pensar no Relia como uma ferramenta de leitura multimodal, acessível e empática, promovendo práticas de leitura inclusivas mediadas por IA. Deixou uma visão de longo prazo, pensarmos o Relia para as bibliotecas municipais e centros educativos, apoiando novas pesquisas em literacia digital e aprendizagem assistida. O Relia é um exemplo de coaprendizagem, onde a IA e humanos colaboram para a aquisição do conhecimento, mantendo o foco no leitor como centro de toda a experiência. Quem sabe o Relia pode ajudar a tornar o nosso futuro uma tecnologia mais empático. Obrigado a todos.